Bom, queria colocar algumas informações para ver se você acha que é o caso de comentar sobre o que foi dito no início da análise do TSE ser um puxadinho do STF, né? Nessa semana, diante da posse do Alexandre de Moraes, a equipe do Diário Causa Operária começou a fazer algumas investigações sobre o próprio funcionamento do TSE, ligando os pontos aí para ver como que o Xandão chegou na presidência, né? E aí a gente conseguiu detalhar bem como que ocorre, né, as escolhas dos ministros, né, e a relação, estabelecer uma relação clara entre um tribunal e outro, né. A gente viu o seguinte, que a composição do TSE, em primeiro lugar, né, é de 3 ministros do STF, 3 ministros do STJ e 2 juristas notáveis indicados pelo próprio STF. Então, no final das contas, são 5 pessoas do STF e 3 pessoas do STJ, né, que também é uma outra corte superior. Outra coisa que chama a atenção é que, obrigatoriamente, o presidente do TSE tem que ser alguém do STF, né, escolhido pelo STF. Então, deixa ainda mais claro o controle, né, da corte. Além disso daí, né, os ministros que são oriundos do STJ, eles podem ficar apenas durante 2 anos, né, enquanto os do STF ficam 4 anos. No final das contas, quem não é do STF tem uma função meramente decorativa, né, porque quem acaba mandando no pedaço são os ministros do STF. E a coisa é tão escancarada que, por exemplo, acredito que foi esse ano, foi ano passado, né, um dos ministros que veio do STJ renunciou, né, e quem assumiu no lugar dele foi um outro ministro do STF, né, Carmen Lúcia. Hoje ela está como titular do TSE, né, substituindo a vaga que era de alguém do STJ. Né. Nesse momento, o TSE tem 6 ministros, né, está com uma vaguinha aberta, né, sendo que 50% veio diretamente do STF. E a própria chegada do Alexandre de Moraes na presidência, né, se a gente for olhar aí, ocorreu em apenas 5 anos, né, que é meio atípico pelo que a gente olhou, né, porque uma coisa que acontece muito nesses tribunais é que tem a lei, né, que é sempre escorregadia, né, e quando eles não querem botar a mão em nenhuma cumbuca para parecer que eles estão influindo na decisão, eles evocam a tal da tradição. Então, a tradição do TSE é que, para você ser indicado ministro do TSE, você teria que ser o ministro do STF mais antigo, que nunca tivesse ido para o TSE. Tem todo um critério lá que não é lei, mas que eles normalmente utilizam, né? E aí você teria que entrar no TSE como ministro suplente, depois passar 4 anos como ministro suplente, para, enfim, chegar como ministro titular. E no seu segundo mandato de ministro titular, você, enfim, chegaria à presidência. Se a gente for olhar, 5 anos é muito pouco para passar todo esse processo, né? O que ocorre é que, em 2017, com a morte do Teori Zavascki, o que era esperado era que o STF fizesse uma nova eleição, né, que deveria, por essa tradição, chamar o Celso de Mello, ou o Marco Aurélio de Mello, para compor o TSE. Né, e isso acontecendo, o Alexandre de Moraes ia ser jogado lá para o final da fila. Iria demorar coisa aí de umas 3 ou 4 indicações, que demoraria aí 2, 3, 4 anos, para que ele, enfim, chegasse como ministro titular. E, deliberadamente, a ministra da época, não lembro se a Carmen Lúcia ou a Rosa Weber, ela decidiu não convocar eleições, segurou ali para que o Alexandre de Moraes pulasse direto, né, para o TSE, né, antecipando a chegada dele ao cargo, né. Isso daí também chama muita atenção, porque, finalmente, o Alexandre de Moraes ele chega no TSE no STF em fevereiro de 2017, e, em abril de 2017, ele já está no TSE, né, com 2 meses só de Supremo. Né. E uma coisa que a gente também teria que sublinhar, né, se nós formos olhar, em fevereiro de 2017 é que ele se desfilia
do PSDB. Então, no TSE tem toda lá um monte de enrolação, dizendo que você tem mecanismos de alternância para impedir que você tenha pessoas ligadas a partido político. Essa história de cada ministro ficar 2 biênios no máximo, né, 4 anos é para evitar esse tipo de coisa. Mas, finalmente, você tem aí um membro do PSDB, né, que somente com 2 anos de desfiliação já chegou no TSE, né, e com 5 anos já chegou na presidência do tribunal. Essas informações, elas dão conta de que há um plano. Ele não chegou por acaso à presidência do TSE. Havia um plano. Qual que é o plano, nós vamos ver agora, né? Ou não, que também tem essa possibilidade. Você formula um plano, apesar de que parece muito bem articulado, né? Mas na hora H você considera que não dá para levar adiante esse plano. É possível.